Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 31º encontro. Vai Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao 15º, de 5 a 15. A missão dos apóstolos. Vamos fazer primeiro a leitura e depois o comentário. Mateus capítulo 10, versículo de 5 a 15. Jesus enviou os 12 com estas recomendações. Não tome o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno. E aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Vamos então ao comentário. Versículo 5 do capítulo 10. Jesus enviou os 12 com estas recomendações. Não tome o caminho dos pagãos. Não entre nas cidades dos samaritanos. Jesus envia os 12 apóstolos por ele escolhidos. Vemos aqui uma ordem negativa. Não tomem o caminho dos pagãos e nem entrem nas cidades dos samaritanos. Jesus quer determinar o lugar em que se deve fazer a missão. Versículo 6. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vemos aqui uma ordem positiva, afirmativa: ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel não são grupos dentro de Israel, mas todo Israel, desgovernado e abusado por falsos pastores, e para quem Deus promete um governo vivificador, como na profecia do profeta Ezequiel, capítulo 34, do versículo de 1 a 31. Por que a nenhum pagão ou samaritano? Jesus afirma que veio para a casa de Israel, embora manteve contatos com alguns pagãos. O foco primeiro sobre Israel é temporário, pois Israel tem prioridade na história da salvação, nos propósitos de Deus. Após a ressurreição, a missão irá se estender aos pagãos, aos gentios. Então, eles vão encontrar a fé que Israel rejeitou. Nesses 2 versículos, Jesus determina
o lugar da missão. Versículo 7. Vão e anunciem. O reino dos céus está próximo. Aqui determina o conteúdo da missão. Aqui devem os apóstolos realizarem a ordem de Jesus. Os discípulos devem proclamar o que Jesus proclamou. Vimos no capítulo 4, versículo 17 e versículo 23. A mensagem dos discípulos é a mesma de Jesus. O reino dos céus se encontra em Jesus. O reino dos céus, ele é vivificador e não causador da morte. É comprometido com a justiça, não com a exploração e dominação. Versículo 8. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Neste versículo 4, vemos 4 imperativos que devem ser cumpridos. Estes 4 verbos imitam as ações de Jesus. Como Jesus curou os enfermos, os apóstolos viram e foram testemunhas, assim agora eles devem fazer. Como Jesus ressuscitou os mortos, a menina, também os discípulos devem fazer. Como Jesus limpou os discípulos, e eles viram, testemunharam, assim também devem fazer os discípulos. Como Jesus expulsou os demônios, eles também foram testemunhas, também eles devem de fazer. Vimos Jesus realizar essas coisas desde o capítulo 4, versículo 23, até o capítulo 9, versículo 34. Agora, no capítulo 10º, ao escolher os 12, eles devem fazer a mesma coisa que Jesus fez. Eles receberam de graça, devem dar de graça também. Não devem tirar proveito do trabalho, mas imitar a prática de Jesus, a gratuidade de Jesus. Como Jesus distribuiu de graça seus dons, de graça também se deve passar estes dons. Versículo 9. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre. Os apóstolos não devem levar moedas de prata e cobre, aquelas que valem menos, no caminho, mas devem confiar unicamente em Deus. Nenhum valor deve ser levado. Devem ir de forma imperceptível, isto é, de forma mais imperceptível quanto possível. Aqui trata do suporte para a missão. Então, serem livres de qualquer apego, nem tampouco cobrar por isso. De graça recebestes, de graça devem dar. Versículo 10. Nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito a seu alimento. Um bastão, naquela época, oferecia proteção. Mas os elementos normais para viagem e missão se tornam proibidos. Não leveis significa não só levar com eles algo, mas também não receber ouro para colocar nos cintos. Os discípulos não devem levar coisas, mas viajar de forma tão imperceptível, de forma rápida, sem peso algum, e exercer assim a missão. Nada que venha dificultar a missão. A missão é rápida. Então eles não podem ficar levando peso para o caminho. Eles devem abraçar a pobreza e a impotência, serem livres, pois será assim que eles irão experimentar o poder de Deus. Devem confiar só em Deus e contentar com o salário, o alimento. A missão não pode ser dividida com outros interesses, somente estar à disposição de Deus. Versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno.
e aí permaneçam até vocês se retirarem. O digno é todo aquele que, como discípulo, responde com fé às pregações, às ações apostólicas. Permanecer ali até se retirarem, pois os que receberem os apóstolos irão providenciar o necessário para os discípulos. Assim, os apóstolos deverão verificar qual a casa mais adaptada para recebê-los, hospedá-los, e ali permanecer enquanto estiverem trabalhando naquele lugar. Versículo 12. Ao entrarem na casa, façam a saudação. A saudação da paz, Shalom. A saudação da paz não é apenas uma fórmula de cortesia. A paz estará com eles, em cada casa. A salvação é o poder do reino dos céus, e sobre esta casa irá pairar a saudação, a paz de Deus, isto é, a presença da salvação. Os discípulos são defensores da paz, do poder misericordioso de Deus, que traz plenitude e bem-estar aos humildes. Versículo 13. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Os discípulos são anunciadores, portadores e defensores da paz do reino dos céus. A paz que eles anunciam traz a proximidade do reino dos céus que age no mundo e se faz presença pelo anúncio da boa nova. Se a casa não for digna, refere àqueles que não abraçam a paz de Deus, não prestam atenção, nem acolhem as palavras de paz. Então, isto é no caso, o anúncio. Retornará a paz aos portadores do anúncio, pois podem existir pessoas, locais, casas, que não estão aptas ao acolhimento da mensagem pela fé, sem alegria e sem disposição para acolhê-la. Os mensageiros não têm disposição de receber os mensageiros, nem recebem a mensagem. Então, a paz que foi desejada a eles voltará para os anunciadores. Versículo 14. Se alguém não os receber bem, não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Diante da rejeição dos anunciadores da palavra, dos apóstolos, do anúncio proclamado do reino dos céus, que se aproxima, diante da não aceitação pela fé, aqueles que não prestam atenção da palavra, Jesus então ensina aos discípulos o que devem fazer. Devem sacudir a poeira dos pés. No livro de Neemias, sacudir o manto invoca o juízo. Neemias capítulo 5, versículo 13. E também representa ter descarregado a própria responsabilidade para o outro, que rejeitou. Atos capítulo 18, versículo 6 e capítulo 13, versículo 51. Este ato reconhece a fidelidade dos discípulos. Assim, se acontecer que alguém não receba os apóstolos bem e eles não escutar as palavras deles, eles não devem se queixar, nem mesmo se acusar pelo fracasso, nem procurar motivos para desculpas, nem fazer novas tentativas. A oferta de Deus é única. Para quem desconhecer a hora, sabe que a hora jamais retornará. Os apóstolos, segundo a orientação de Jesus, devem ir embora sacudindo dos pés o pó daqueles lugares, em sinal de que Deus e eles nada mais querem ter a ver com eles, com essas pessoas. Eles, isto é, o povo que recusou, fizeram sua decisão.
Eles fizeram sua decisão. Versículo 15. Eu garanto a vocês, no dia de julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Jesus faz uma advertência para aqueles que rejeitam a missão dos discípulos, pois eles irão condenar a si mesmos no julgamento. Damos muitas desculpas para justificar aqueles que rejeitam a palavra em sã consciência. Não há desculpas. Escolha é escolha. Não se pode amenizar a seriedade de uma escolha consciente, de uma pessoa que deu um redondo não à proposta da salvação. Ele fez a sua escolha. Muitas vezes queremos amenizar o ato da responsabilidade da pessoa. Não, não se ameniza. Quer, não quer, não quer. A pessoa é livre. Embora eu sempre digo que até o último momento, até o último segundo, milésimo da nossa vida, o Pai Eterno sempre vai propor a salvação por meio de seu Filho. Mas, se há uma negação total, a rejeição, aí a pessoa fez a escolha. Jesus usa o termo, eu garanto a vocês. Mas o certo mesmo é, verdadeiramente, a palavra usada aqui é amém. Eu vos digo. Aqui o termo indica autoridade. Sodoma e Gomorra eram tidos como cidades perversas. Gênesis capítulo 18, versículo 20. Destruídas por Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 24 a 25. Por seus grandes pecados. Gênesis capítulo 18, versículo 20. Seus pecados foram identificados como infidelidade à aliança, a idolatria, a injustiça social, a imoralidade, o não reconhecimento dos anjos do Senhor. No dia do julgamento, Deus Pai tratará mais duramente as cidades que rejeitaram os apóstolos. Pois a mensagem dos apóstolos enviados por Jesus para fazer o que Jesus fez e ensinou, eles tinham mais oportunidades para encontrar com a presença divina, com o reino dos céus, que se aproximava pela palavra e pelas ações, do que a própria Sodoma e Gomorra, que não teve essa oportunidade. Por isso, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor no dia do julgamento, o julgamento final escatológico. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.